Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Diálogos da Educação, o podcast do SINDIUPS, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar de um assunto assim que nem muita gente não conhece, né? Não sabe a importância desse assunto. UNCME. E aqui presente comigo 2 convidados legais, muito importantes, né, Júlia? João Paulo, que é diretor do SINDIUPS, mas também é diretor de juventude, né? E também é diretor de articulação e comunicação da UNCME. E do lado dele, Júlio César Alves dos Santos, que foi meu colega jornalista, depois ele pulou, ele mudou, virou a casaca, virou professor, né? E ele é presidente da UNCME e também coordena toda a UNCME aqui no Espírito Santo, não é isso? Então, Isso. Júlio, João, bem-vindo, João. Obrigado, agradeço aí os internautas e que possamos. Você de novo aqui com a gente, né? E Mais uma você vai me ajudar a oportunidade. fazer esse programa, porque nós vamos sabatinar quem? O O Júlio. Júlio, nosso coordenador. Júlio, bem-vindo, Júlia. Muito obrigado pelo convite. É importante estar aqui e, sobretudo, falar sobre a UNCME, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, que Chega mais hoje pertinho do microfone aqui. abrange todos os conselhos de educação, que são instrumentos importantes para a gestão democrática. Pois é. Então, você falou, definiu o que é UNCME. Mas eu quero saber, lá no chão da escola, qual é a importância para o professor, para o diretor, para o pai do aluno, a importância da UNCME? Primeiro, porque a UNCME, ela não só coordena, como orienta como é que as escolas devem trabalhar, tanto fisicamente, pedagogicamente, socialmente e inclusivamente. Tudo que tem esses aspectos passam pela UNCME, porque a UNCME tem essa demanda através dos conselhos de educação. E os conselhos, o que os conselhos fazem, Júlio? Normalmente, os conselhos eles têm as funções deliberativa, normativa, mobilizadora e, sobretudo, consultiva. As secretarias de Estado, as secretarias municipais de É um órgão educação, obrigatório? agora, a partir da Lei 220 de 2025, no seu artigo 15, coloca os conselhos de educação como um dos entes responsáveis pelo funcionamento do Sistema Nacional de Educação. Hum. Tá, mas assim, eu quero na prática, como é que isso funciona? Na prática, tudo que uma classe de estudantes trabalha, tem a proposição de estar estudando, é através da UNCME que coordena os conselhos. Os conselhos, eles autorizam e eles fiscalizam também o funcionamento da escola. Para a prefeitura implantar uma escola, é preciso que haja um ato autorizativo a partir do Conselho de Ah, Educação. agora sim, nós estamos começando a falar da importância desse instrumento, dessa instituição, não é isso? Sim. João, o que é que isso tem a ver com a gestão democrática na escola? Então, a gestão democrática está prevista na LDB, né, que é a democracia dentro da escola, desde o funcionamento dos seus conselhos escolares, né, a escolha dos diretores de escolas, né, ela não determina, a legislação fala que preferencialmente, né, pode ser feito o processo de escolha de diretores por parte da comunidade escolar, né, e toda a documentação que é elaborada a partir das escolas. Então, os conselhos municipais de educação, como o Júlio falou, além de autorizar o funcionamento ou não de determinada escola, ele faz o regimento das escolas, ele elabora o projeto político-pedagógico das escolas, né? Aliás, as escolas elaboram e são submetidos ao conselho para pareceres, assessoria, né? Essas questões voltadas. A estrutura física das escolas também é regida pelo Conselho Municipal de Educação. Então, o Conselho ele é um órgão, inclusive, de assessoramento da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, para tomar uma decisão, ela deve consultar o Conselho. É um órgão de assessoramento, inclusive, das Secretarias Municipais de Educação. Como é que é formado um conselho de escola?
Conselho São de Educação. Certo. O Conselho de Educação deve ser formado a partir de uma legislação local, no município ou no estado. Mas ele é eleito? Como é que ele é indicado? Como o Conselho é o único órgão que tem segmentos de toda a sociedade brasileira e do município, para além dos representantes dos segmentos que representam o poder público, que é a Hum. gestão, todos os outros segmentos são, como João Paulo disse, da sociedade e que eles abrangem de professores, diretores, pais, estudantes e da comunidade escolar do entorno. Então você tem representantes da sociedade civil, que muitas das vezes são eleitos, estudantes, professores, e do poder público. Esses são São indicados indicados. pela Secretaria de Educação, são os técnicos da Secretaria, e tem o Conselho Universitário também. A universidade também, a academia tem assento no conselho também. Muitas vezes Então envolve elas são Todos os indicadas pela segmentos da universidade. sociedade, para além da universidade, tem também dos IFES. Os municípios que têm IFES podem e devem ter representantes nos conselhos. o Júlio é um diretor do Sindiúps, mas também é o presidente da UNCME. Júlio, qual é a sua tarefa principal nesse emaranhado aí de conselhos e municipais e estadual de educação? Nós trabalhamos muito com formação. Como os conselhos eles estão constantemente se renovando, se alternando, então nós estamos permanentemente trabalhando a formação. Essa formação passa não só pelo intuito de trabalhar e atualizar a legislação, mas como também está trabalhando os princípios pedagógicos, os princípios psicanalíticos e psicológicos para trabalhar o estudante e o professor como um todo. E esse todo envolve justamente as questões comportamentais, as questões psicológicas e, sobretudo, as questões de inclusão. Por quê? Porque a escola ela ainda não está preparada para trabalhar a inclusão na sua inteiridade, na sua intensidade, na sua necessidade e, sobretudo, na sua inclusividade, como nós dizemos na UNCME aqui no Espírito Santo. Isto porque há muitos preconceitos, há muitos obstáculos e, sobretudo, há um despreparo até dos nossos colegas profissionais para lidar. Se eu lhe disser hoje que qualquer coisa, eu tenho uma crítica com relação ao processo de dizer que tudo é autismo. E aí, como eu Hum. também sou psicanalista, eu posso dizer que existem alguns autismos por conveniência. Mas como a pauta aqui não é essa, eu Não, quero. também pode ser. Pode ser, e a gente pode estar fazendo essa tangência, porque há uma conveniência de autismo que a gente precisa também estar trabalhando isso de forma Senão fica tudo profissional. na conta do professor, E, né? Essa e que é a verdade. esse é o grande problema. E nós, mais do que nunca, temos que defender todos os segmentos. Mas Ah. a minha origem, como você mesmo falou, né, depois do jornalismo, a minha origem é professor, é o magistério. E para o que eu Uma faço, pena, gente, que ele era um ótimo jornalista. mas eu continuo Ganhou a fazendo, educação pública capixaba. mas eu, Foi cooptado pelo magistério. mas eu continuo fazendo as minhas matérias de É, eu sei. jornalismo, Continua eu escrevendo. continuo fazendo os meus comentários, E os as minhas artigos. pautas, os artigos, e que a gente tem até, nessa outra pauta, a gente tem feito até algumas bombas, temos feito importantes Posicionamento. posicionamentos e, sobretudo, a gente consegue tirar água de pedra. Tá. E um desses posicionamentos que você fez uma pergunta para o Júlio, qual o papel dele? Além de fazer esse posicionamento, e um deles é a criação dos sistemas municipais de ensino. Hoje, no Espírito Santo, ainda temos municípios que não são sistemas. Então, eles são vinculados ao sistema estadual de educação. Então, nós estamos nesse objetivo de também ampliar para que todos os municípios do Espírito Santo
tenham o seu próprio sistema, assim como Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, muitos do interior, Aham. né, tem o seu próprio sistema, porque tem sua própria legislação, desde a resolução da educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, e não estarem vinculados às legislações da Secretaria de Educação. E nós temos outros também diretores que são da UNCM, é bom citar, porque nós temos da região serrana, representantes, região norte, região sul, né, Júlio? O Sindiups está com tentáculo em tudo isso. Porque os parcerias. Sindiups, antes de alguns diretores dos Sindiups serem diretores, eles já eram conselheiros. Então, acabaram por estar conciliando as entidades, os Sindiups e a UNCM, como um meio e instrumentos de sua militância, instrumentos de sua complementação de ação para além da escola. Uhum. Então, esses colegas que são conselheiros, eles estão representados e estão representando diversas regiões do estado. Nós temos gente de Guarapari, nós temos gente da Serra, temos gente de Vitória, que são pessoas que compõem a diretoria da UNCM, a qual eu coordeno, que são 12 Ou pessoas. seja, é condição fazer parte da diretoria da UNCM Espírito Santo e da UNCM Nacional ser representante de Conselho Municipal de Educação. Entendi. E você falou de uma coisa chamada formação, que é uma das funções primordiais aí da UNCM. E vocês acabaram de fazer uma formação agora, né? Foi aonde? Sim, foi em Baixo Guandu, quando a gente fez o 21º seminário da UNCM do Espírito Santo e que até hoje a gente recebe elogios pela qualidade dos palestrantes. Ah, não vale isso não. pelo Hein? Ele está conjunto. se elogiando, João. Não, mas é porque nós É, temos o- recebido elogios. Os próprios Não vale isso conselhos que não. Não é participam. assim não, tá? Porque nós tivemos um critério, como temos todo ano, de estarmos selecionando pessoas muitíssimos capazes e pessoas que depois elas são chamadas a se multiplicarem, a fazerem outras. Quem estava lá de gente assim que você acha Olha, que deu esse prêmio Teve aí? gente do MEC, do Ministério da Educação. teve gente da SASE, que é a Secretaria da Articulação Intersetorial com os Sistemas de Ensino, que é quem coordena a elaboração dos planos Essa é a outra estaduais tarefa. e municipais de Eu queria chegar no educação. PNE. Isso. Pois E, é. e para além do que a gente sabe entre planos estadual e municipais de educação, o Ministério da Educação esse ano fez uma rede de cooperação para que pudesse estar proporcionando aos municípios de todo o Brasil a condição de estar elaborando o seu plano de educação. Porque o plano que se expirou o ano passado Uhum. foi um plano muito informático, como eu digo, de Ctrl+C, Ctrl+V. Nós tivemos 7 municípios do Espírito Santo que colocou no seu plano municipal de educação o nome do outro, de tão cópia que é. E Eu eles, lembro de uma juíza que e- fez isso. exatamente, lá no Paraná. Mas aqui no Ela foi Espírito Santo, punida, você viu? Exato. foi agora, recentemente. Mas essa situação Esse é negócio de preciso Ctrl+V. Você é vê, né? preciso que a gente faça com que os planos Sejam reais, característicos de de seus municípios. e eles sejam seus Levem a lugares sua de fala. realidade, não é isso? Exatamente. Tragam os seus problemas, tragam as você soluções tem da sua região, né? Você tem que estabelecer para os próximos 10 anos, né? É, o As o P o estratégias, né? PNE Não é tem um 10 plano anos. de governo, é um plano de E Estado, né? tem um prazo, não é isso, para fazer? Não tem, Júlio? Tem até junho do ano que vem. Até lá, os municípios devem estar fazendo um A processo. que me ajuda nesse processo? A UNCM está aí para isso, entendeu? Ela Hum. compõe os fóruns estaduais de educação e os fóruns municipais de E é educação aí que que elaboram. Aí e- você falou que tem umas parcerias, quer dizer, os municípios podem Isso. usar essas parcerias para fazer esse projeto, esse Po- plano. Esse plano. deveriam, mas a gente Deveriam. só pode contar e tem contado ao longo dos anos que eu estou à frente da UNCM, somente com a parceria do Sindiups, que disponibiliza carros, que às vezes ajuda em alimentação das Ó, pessoas. você que não se Porque filiou ao Sindiups ainda, olha a importância da sua filiação.
O sindicato não é só aquele sindicato que fica recebendo a contribuição do trabalhador e não se envolve nisso. Olha, a UNCM tem uma parceria enorme com o Sindiúpes. Aliás, se não fosse o Sindiúpes, talvez a UNCM não existisse aqui, né? É muito difícil, né, o trabalho da UNCM, né, mas é muito gratificante. E aquele professor que você está dizendo da importância de estar associado, de estar conhecendo, né, as políticas, ele muitas vezes entra nos conselhos municipais de educação sem Hum. informação, sem saber o que vai fazer lá. E a UNCM tem as orientações de como se elaborar uma resolução lá dentro, um parecer, né, como é que são as técnicas legislativas, onde você buscar as fontes de conhecimento, as legislações. Então a UNCM tem esse arcabouço de legislação e esses programas. João, quem está de fora, eu acho que até o professor, esse que está entrando, por exemplo, num concurso que entrou, fez agora, ele não deve saber como é que esse sistema educacional, ele é tão complexo, ele tem tantos entes, porque o Brasil é enorme, né? Tem 5.572 municípios, municípios. deve ter milhares de escolas. Eu nem sei, nem imagino quantas escolas públicas. Mas o sistema funciona também para as escolas particulares, quer dizer, não é só para a escola pública. Ele autoriza o funcionamento das Das escolas escolas. privadas E também. não só autorizar, mas também a estrutura de funcionamento, como é que o professor tem que fazer, como é que o Isso, nível currículo, de como é que o formação. nível de formação, tudo isso. Então, talvez a gente pudesse assim esclarecer esse emaranhado, essa estrutura enorme que tem o Ministério da Educação, porque tudo isso acaba chegando lá em Brasília, né? De lá vai descendo, descendo, até chegar no município. É uma É, organização vertical, né? na verdade, hoje, o Ministério está mais organizado que os anos anteriores. Tudo Porque, está mais organizado, né, Júlio? Cá para nós, é, né? porque mesmo em tempos remotos, havia uma mistura de gestão para tratar as questões e os temas como inclusão, como sexualidade, como os temas pedagógicos, como os temas de conteúdo e emendas de cada disciplina, como as próprias disciplinas. Para você ter ideia, há 2 semanas foi sancionada pelo presidente Lula uma lei que dá conta de que agora deve-se trabalhar a cidadania, deve-se trabalhar o civismo dentro de um princípio constitucional De soberania. e de soberania, que é o principal, porque nós estamos vivendo tempos em que está virando moda deixar que as invasões tenham a vez. E a questão da democratização nas escolas, que você tinha um governo que não valorizava isso, e com o governo progressista, o fortalecimento dos conselhos de escola e do Conselho Municipal de Educação. Inclusive, foi o atual presidente que criou a lei do Fórum dos Conselhos de Escolas, né, Júlio? Pode Que falar um pouco sobre isso. justamente a lei dos conselhos escolares, que você tocou no momento aí, são os conselhos que devem ter a formação inicial e o pontapé para que futuramente hajam conselheiros com mais gabarito e condições de fazer intervenções nos conselhos de educação. Então, a lei que veio coroar isso é a Lei 14.644 de 2003, do dia 8 de agosto de 2003, que foi quando o presidente Lula assinou essa lei e que, junto dos conselhos escolares fortalecidos, está a composição dos fóruns desses conselhos escolares. E um papel da UNCM, que está levando para o Fórum Estadual de Educação, é que, justamente, apesar de 2 anos dessa lei, 2 não, 3 anos dessa lei, nenhum município tem fórum dos conselhos escolares. E agora, em Baixo Guandu, quando a gente tocou nessa questão e que, no bom sentido, jogou na cara dos gestores que não estão fazendo a lição de casa, nós estamos provocando o Fórum Estadual de Educação para poder estar trabalhando com os municípios na confecção e na coordenação dos fóruns, dos conselhos de escolas em cada município. Eu posso fazer uma provocação? As ordens. A saúde é mais organizada do que a educação A, nos municípios.
a saúde e a assistência social. social. Isso. Primeiro, porque depois da década de 30, os primeiros conselhos que se consolidaram enquanto conselhos de controle social foram os da assistência social. Em seguida, vieram os conselhos da saúde e agora, mais recentemente, porque nós somos da década de 60, vamos assim É, dizer, eu sou os de conselhos de 62. educação. Aham. Quer dizer, o primeiro conselho brasileiro registrado é de 1936, Conselho Municipal de Educação. É de 1936, no município de Colorado, no Rio Grande do Sul. Agora, o primeiro Conselho Estadual de Educação, pasme, está no Espírito Santo, que foi de 1962. Em 1961, saiu a LDB de 61, que previa que se criassem os Os Conselhos conselhos. Estaduais de Educação, e o Espírito Santo está entre os 3 primeiros de todo o Eu Brasil. falo isso porque, por exemplo, nós temos um problema sério em Marechal Floriano, que é a cidade que eu moro. O prefeito lá foi acusado ele fez terceirização na saúde, e a saúde, assim, os conselhos, você fala conselho de controle, atuaram para dar transparência ao problema. E a gente sabe também que tem problema na educação, mas a gente não tem essa transparência. Porque a questão, a saúde, ela tem essa estrutura muito mais organizada do que a educação. E a gente sabe que vocês estão falando uma coisa aqui que eu acho assim que nem todo mundo sabe, que são esse meandro interno, o que faz a coisa funcionar, o que faz o controle, o que dá transparência, o que cria condições da democratização na escola, como você falou. Então, assim, Júlio tinha que apressar isso. Você não acha, não, que tinha que dar mais energia a isso? Existe a limitação que nós temos. Nós temos poucas pessoas para trabalhar para muitas pessoas e muitos segmentos. Nós temos, eu vou dizer, pífios recursos. Por quê? Porque Os a conselhos não têm recursos? não tem. Embora o artigo 22 e 11 da LDB sinalizem para isso, e embora nós já tenhamos feito para a Lei 14.113 uma proposta que o relator Idilvan Alencar do Ceará, ele acolheu, mas na comissão não foi acolhida, Aprovado. que era estabelecer explicitamente um índice para ser aplicado e utilizado para os conselhos de educação através das LOAs, mas não foi aprovado na comissão, isso há 4 anos atrás. No que isso atrapalha? No que isso impede o fato de vocês não terem recursos? E Os conselhos não A terem? própria estrutura física, né? Tem lugares que você não tem uma estrutura de conselho. Os conselhos, muitas vezes, é uma sala dentro da Secretaria de Educação, o que deveria ser diferente, né? Independente, né? Então, muitas vezes, você não tem uma estrutura Inclusive para física atuar como um conselho de controle, de inclusive. controle social. E Isso. outra coisa, as reuniões, muitas vezes, ordinalmente, tem que acontecer uma vez por mês, né? Uhum. Então, muitas vezes, você tem conselheiros que não têm condições para ir. Você tem um funcionário de escola que às vezes não tem condição de passagem para ir, ele tem que se ausentar do trabalho. Então, tem todas essas questões que envolvem a necessidade de um Quer dizer, o orçamento específico conselho para é o conselho. obrigatório, tem que ter, mas não tem estrutura para As isso. condições para o A, bom funcionamento, né? a Lei 9.131, de 2 de novembro de 1995, tem uma indicação de que a função do conselheiro tem uma grande importância pública e de relevância, ficando acima de quaisquer outras funções que o indivíduo ocupe. Uhum. E dentro Mas do na prática não é isso que não, acontece. não é isso porque o João Paulo acabou de falar. Existem os entraves. E existe dentro do ordenamento jurídico a tipificação de que todo conselheiro ele tem um papel público para o qual ele é chamado de agente público. E o agente público ele goza de algumas Prerrogativas. questões, prerrogativas e necessidades que os governos municipais e estadual não reconhecem, não Privilegiam, não exatamente. incentivam.
ignoram. Ignora. A gente falou da formação que vocês fizeram no seminário, mas eu acabei te interrompendo, Júlio. Até me desculpe por isso. Sem problema. Não, é porque na conversa vai, conversa vem, né, João? A gente acaba lembrando das coisas e acaba interrompendo. Mas eu queria que você falasse mais sobre esse seminário. Você falou que vocês foram elogiadíssimos, que tinha gente do MEC, que tinha pessoas importantes que podem ajudar a fazer o plano de Municipal e estadual. municipal e estadual de educação, e que esse plano tem prazo até o ano que vem. Entre outras pessoas e convidados e amigos nossos, Quem organizou tudo isso? Foi o Sindiupes? não, Não, é a UNC. foi a A UNCME. UNCME, O mas com apoio do Sindiupes Sindiupes, entrou com E apoio. da Secretaria Municipal de Educação de lá, de de Baixo lá, de Guandu. Baixo Guandu. Então, nós convidamos o presidente nacional do CACS-Fundeb, que fez O que é uma CACS Fundeb? é o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Valorização do Magistério da Educação Básica, Uhum. entendeu? Olha que nomão. É Esse é o nome. por isso que é resumido na sigla CACS-Fundeb, Fundeb. porque a partir do Fundeb se fez uma política para que, melhor dentro do possível, né, pagasse o magistério de todo o Brasil e especificamente em cada município. Então, esse presidente do CACS-Fundeb, que é da Undime, representante dos dirigentes municipais, ele fez uma palestra magnífica. A consultora do Tribunal de Contas de Sergipe, que agora é uma consultora pública, chamada Fernanda Isabelita Fontes, ela é nossa convidada todos os santos anos, porque ela tem uma bagagem tanto em relação ao próprio Fundeb, como também aos royalties do petróleo, porque esse ano eu pedi para que ela fizesse um levantamento, nós pedimos enquanto organização, para que ela fizesse um levantamento sobre justamente os repasses Dos royalties do petróleo. para os Aqueles tais municípios. 10% que tinha que. Exatamente. Isso está funcionando? Olha, está funcionando, mas acontece que a lei 12.285, lá da Dilma, que era dos royalties do petróleo, ela não previu e não prevê quem possa estar fazendo a fiscalização e o monitoramento desse repasse de verbas. Entendi. Por enquanto, é o Ministério Público, mas nós da UNCME Espírito Santo já colocamos isso em nível nacional, nós defendemos que seja criado o conselho em cada município, né? O conselho que seja monitorador e que seja viabilizador dos repasses dos royalties em cada ente federativo, tanto municipal como estadual. Nós Entendi. temos essa proposta e estamos. E ela veio falar sobre isso. Ela veio falar sobre isso também e sobre o Fundeb em si, porque são dois aspectos de repasses que existem para a educação e para incrementar o pagamento e a melhoria salarial dos professores e do magistério em geral. Tá. Quantas pessoas estavam lá, Júlio? Quantos participantes? Infelizmente, 100. Por que, infelizmente? Ó, 100 pessoas. Porque se você imaginar que cada conselho tem um mínimo de 8 pessoas, só você multiplicar por 10 conselhos, só aí dão 80 pessoas. Então foi uma participação pequena, você Pequena diz na que é no- pequena. na Em nossa termos de outros segmentos, né? A maioria do É. magistério, ainda Isso. sentimos falta dos estudantes, dos dos pais. funcionários de escola, de pais. Hum. Então, Funcionários de escola tivemos um de Guarapari. Então é preciso que todas as pessoas do magistério, nas suas respectivas funções, Que os conselheiros participem, né? sim, e o poder público dê apoio, né? Porque, por exemplo, um pai, um estudante vir, ele tem que ter um Mas financiamento. eu não sei, eu não participei, mas eu concluo que aquela dificuldade que você colocou aqui, de que não há recurso para fazer, para viabilizar a passagem de ônibus Porque cabe à do secretaria, né? conselheiro lá de Dores do Rio Preto, Pois é. possa ir para Baixo Guandu, é complicado Precisa mesmo. da secretaria disponibilizar um Precisa transporte, do uma hospedagem. envolvimento, precisa do Exatamente. É a envolvimento secretaria da Secretaria de Educação Municipal, A não é isso? sensibilização, eu diria, porque ela não começa
justamente com o repasse da anuidade para a UNCM, porque como não é um dispositivo obrigatório, então Uhum. ninguém repassa. Por isso que a UNCM não tem dinheiro para fazer nada. Se por E tem acaso uma e não tem uma grande visibilidade, não é isso, João? mas É uma luta, né? a gente trabalha internamente com Sim, os dirigentes É. municipais, eles reconhecem a UNCM, só que na hora da anuidade não há a sensibilidade deles para eles repassarem, porque eles não pagariam para a UNCM Espírito Santo, eles pagariam para a UNCM nacional e o dinheiro fica sob controle e sobre manuseio da UNCM nacional. Entendeu? entendi. Nós só receberíamos quaisquer valores se, por exemplo, uns 15 a 20 municípios pagassem, aí nós teríamos um índice em cima desse valor. Mas como é Entendi. coisa de 4, 5 que pagam, a gente não recebe tostão nenhum. E aí a gente fica. Sem recurso é difícil, hein, João? É muito difícil. Por isso que a gente conta com as parcerias, né? E Porque aí, senão não sobrevive. esse ano nós tivemos, para além da parceria do Sindiúps, da editora do Sistema Brincar de Ensino, nós tivemos a parceria do colega da Serra, o professor Rudinei da Silva, que realmente ele fez a gentileza de pagar as hospedagens de nossos convidados que vieram de fora. O Sindiúps pagou passagens aéreas, entendeu? Também o forneceu coffee break e o próprio conselho internamente de Baixo Guandu buscou fazer algumas parcerias Seria para ganhar também para brindes, para dar os mimos aos palestrantes, aos convidados. Então, quer dizer, sem essa parceria a gente não consegue realizar, porque houve anos, como anos atrás, como aconteceu em Afonso Cláudio, que eu precisei tirar dinheiro do meu bolso para poder dar os brindes, os mimos para os palestrantes, porque é praxe você de convida e não dá, não paga É, nada e ainda não, pois sem é. dizer, Aí é uma Tânia, forma que de eles não cobram agradar. prolabore sim. e É. fazem palestras, entendeu? Quer dizer, Magníficas. é uma instituição onde tem que ter muita, como é que fala? Força de vontade, né, Muito também. desapego, É. né? Você faz mesmo porque você se doa, né? O, É muito Cris, colaborativo, né? o Cristóvão fala sempre que a gente da UNCM é muito ousado, É, porque, por exemplo, o primeiro encontro que a gente fez em Cachoeiro, que deram 212 pessoas e que ele foi convidado até para palestrar, ele falou, mas é muita ousadia de uma instituição, em outras palavras, que não tem onde cair morta, e fazer a convocação desse pessoal todo. Aí ele se sensibilizou e moveu palha para que outros diretores concordassem em que essa parceria fosse desferida de forma mais constante. eu acho isso muito colaborativo, né? Ou seja, É as pessoas sim, se doam, né? sim, Não, como é que fala? Eu não vou ganhar nada, eu só vou contribuir, né? exatamente. Muito legal. Olha só. Para nós é uma experiência de troca de conhecimentos, né, que a gente tem a oportunidade de conversar com outros conselheiros de outros Não, e municípios, de vocês outros dão estados. formação para quem está Isso é um entrando, para quem não aprendizado. conhece as leis, para quem não sabe como é que funciona, vai lá e vai aprender e tal. Nós É. vamos aos municípios para. É só falar que quer formação, a gente vai, não cobra nada. Quando muito, há municípios até que nos oferecem alimentação, hospedagem. Para você ter ideia, santo de casa não faz milagre. Não, Eu fui fazer uma palestra no encontro da UNCM do Rio de Janeiro, 15 municípios me convidaram para estarem lá, justamente custeando passagem, alimentação, hospedagem, porque viram que a gente tinha um conteúdo uma e bagagem, uma bagagem para poder estar trabalhando e estar transferindo compartilhando. conhecimento. E não bastasse isso, não tem 6 meses que o procurador de Campos dos Goytacazes nos convidou para fazer uma palestra para o Ministério Público, porque eles diziam: nós não temos o conhecimento de educação, né, da legislação que vocês têm, nos ensinem. Então, nós fomos lá, fizemos um parecer de 16 páginas e ele falou assim: eu posso ter acesso a esse parecer? E a gente fez exatamente para ele, como, Toma aqui, entendeu? de graça. Exatamente. Fica Que o legal. convite, né, para os municípios. Nós estamos à disposição, nós temos um programa de formação, como elaborar minuta, como elaborar redação,
pareceres, recomendação, que é o que deve obter de conhecimento o conselheiro para ele atuar de forma mais Um- qualificada no Conselho Municipal de Educação, nas reuniões, Muito né? importante isso, João, Uma, vocês colocarem isso aqui para porque é o seguinte, o podcast ele fica na internet e você, o Exatamente. professor que está aí, ó, ouvindo a gente, né, Pode nos procurar. curtir, compartilhar. A gente está aqui toda quarta-feira, tá? inclusive, Tânia, complementando o João Paulo, nas nossas formações, elas são não só direcionadas de forma político-institucional, mas também de conteúdo didático, acadêmico e pedagógico, porque eu tenho as minhas formações. Eu sou não só jornalista, mas eu sou professor de inglês, francês, espanhol e italiano. Eu sou também psicopedagogo. Eu sou historiador e tenho duas publicações que você não conhece. Não. Uma delas é o Dicionário do Dialeto Capixaba, você e muita gente. Não, esse eu Então, conheço. esse você conhece. Mas o Nhangatu, a linguagem tupi-guarani dos indígenas das tribos capixabas, você não Não, conhece. esse não. Mas Essa, eu vou procurar, pode essa deixar. publicação ela tem alguns interessantes, você que falou aí mulher, porque o Espírito Santo, depois da República Democrática do Congo, no centro da África, é o único ente federativo do Brasil que teve no registro das histórias indígenas as indígenas comandando como caciques os indígenas. É a A mulherada única mandando a ver. mandando lá na região de Iuna, Irupi e Bitirama. Isso em séculos II passados, onde os indígenas faziam o que as caciques quereriam, mandavam, até mesmo como objeto, para não irmos muito longe. Mas a gente está falando justamente na luta da caça, pesca, da manutenção das ocas, toda essa questão. Tudo isso tem nessa publicação. E outra curiosidade que tem na publicação é que justamente Baixo Guandu, na região quando Aimorés, Itueta e Nova, Nova Itueta, lá na região que hoje é de Minas, até chegar ao Contestado, ali criaram-se e se definiram as tribos dos botocudos. Uhum. Os botocudos foram quem colocaram os goitacazes lá para Campos, que também à época também era do Espírito Santo. Uhum. Você ouve falar Campos dos Goitacazes, mas o Campo dos Goitacazes se tornaram dos Goitacazes depois que eles foram expulsos lá da região centro-oeste, né? Aham. Passando por Linhares, até hoje tem ali as florestas dos Goitacazes, se Sim. você em Linhares e Soretama, porque eles saíram dali, foram expulsos, porque os botocudos eles eram canibais, mas canibais de poder, não para se alimentar. Entendeu? Então, são curiosidades como essa que a gente tem registrado, como outras também, como em Viana, que tinha o porto dos Putis e Puris, que eram os indígenas que comandavam o porto de Viana, por onde entraram a maioria dos imigrantes brasileiros. Eu não estou dizendo dos imigrantes e colonizadores lá de Santa Teresa, Laranja da Terra, nem de São Roque do Canaã. Eu estou falando dos brasileiros, por causa da sua posição geográfica. Ali era a entrada dos imigrantes brasileiros. Os pomeranos que se distribuíram por Rondônia, por Santa Catarina, também pela parte do sul de Amazonas, eles entraram por ali. Só que muitos não sabem, nesses outros estados, quando eu vou dar palestra, eu explico tudo isso, quando a palestra é sobre essa questão, né? Entendi. E Ó, aqui, gente, perceberam, né? Júlio sabe das coisas, hein? História, né? Historiador. Ô, Júlio, vamos fazer o seguinte? Eu vou te chamar no outro podcast para a gente conversar só sobre isso. muito prazer. Não é? Só sobre história. Tem muita Para você curiosidade. falar dos índios, dos botocudos, para você falar dos negros, para você falar de todo mundo que negros, chegou e que saiu, que foi embora, que os voltou. As pomeranos. pomeranas. É, eu sou vizinha de uma pomerana, tá? Então, ali é O pertinho. neto dela fala em português e pomerano, uma confusão danada, você não entende muito o que ele fala, entendeu? Mas o pequenininho já tá craque. Inclusive, nós, dos Conselho Municipal de Educação, defendemos a linguagem típica desses povos nas escolas, né? Por isso que eles têm que A, aprender BN, também. a BNCC, que é O que é BNCC, Júlio? BNCC é a Base Nacional Curricular. Curricular Comum. Uhum. Então, nós, quando eu fui coordenador, na época que estava para sair a lei, eu
orientei muito que os municípios tivessem as suas características e as suas origens Locais, né? históricas, geográficas e de tradições e costumes. Alguns É municípios importante seguiram. isso, né? As pessoas Manter. conhecerem a sua região, conhecer as Sim, pessoas que fizeram aquela região, que criaram aquele município, que muito legal. Olha na, só, a gente tem 40 minutos de podcast. Esse é um assunto meio brabo, né? Porque é um sim, assunto, uma coisa vai puxando a vai outra. puxando a outra. E aí eu queria agradecer a presença de vocês e convidar vocês para um outro podcast. O Júlio já está nessa coisa da história, né? E João Paulo, é lógico que ele é meu companheiro aqui, ele é Da meu formação, da companheiro da formação, a juventude, vamos que vamos. juventude e tal. Ele de vez em quando está aqui. Então, ele é sempre, como é que é? Já tem presença cativa. Eu Isso. que agradeço. Pois é. E eu queria muito agradecer, João. Queria que você agora se despedisse, falasse aí o que você acha que tem que falar para o nosso professor, para o nosso pessoal do magistério, trabalhador da educação. É certo. Apesar das dificuldades, os entraves, muitas vezes a falta de recurso, nós ainda persistimos, né? Resilientes e resistentes. Então, o Conselho Municipal de Educação e os conselhos escolares têm seu papel e a sua importância, né? Porque tudo que foi construído também foi fruto de debates, insistências, então que nós possamos se aprimorar e participar cada vez mais desse espaço Do de decisão. voluntariado dessa gente toda que não recebe É. nada e que faz por amor à E educação. que lá se decidem as coisas, né? Que se a gente só deixar o outro lá decidir, então que possamos ocupar esse espaço também enquanto poder, enquanto sociedade civil organizada, né? Isso. Júlio, bem-vindo. Muito obrigada, viu? Nada, eu gostaria de, antes de falar de 3 aspectos diretamente para os professores, para o magistério capixaba e filiados ao Sindiúpes, Então pode olhar para eu a câmera lá. gostaria de falar também que nós estamos à disposição, porque eu tenho pesquisa e tenho também uma formação na história do Oriente Médio. A gente reclama muito da história mal contada do Brasil, e a história do mundo também é muito mal contada em todos os seus aspectos, desde as histórias das 13 colônias dos Estados Unidos, como a história da formação dos reinos e das dinastias do Oriente Médio, até passando e tangiversando o povo judeu. Mas eu quero dizer que nós estamos à disposição para estar trabalhando sobre essas questões. E a minha mensagem para os professores, magistério capixaba e filiados ao Sindiúpes são 3. Eu teria 12, mas vou falar só 3, que eu vou condensar tudo nessas 3. Primeiro, quando você puder, professor e professora, não deixe de ser um conselheiro. Assim, a sua escola vai não só estar representada, como você vai ter uma intervenção para que a gestão democrática seja democrática de fato, e não democratória ou autoritária, que é o que está acontecendo nas escolas do Estado em geral. A segunda mensagem é que a UNCM ela tem um cabedal de questões, de saberes que gostaria de compartilhar. A UNCM não quer ficar com os saberes para si próprias, até porque os saberes eles só têm funcionalidade na sociedade quando eles são compartilhados. E a terceira questão e aspecto que a gente coloca para cada professor e cada professora é que não desanime. Existem recursos que estão mal gestados, mal administrado e mal pagos no seu bolso e que você não está tendo o direito devido porque não está sabendo o que acontecem com os royalties do petróleo, entendeu? E, sobretudo, com os repasses do Fundeb. A lei do Fundeb diz que é para passar no mínimo 70%. Tem município que não está chegando ao índice de 70%. E se você, professor, professora, estivesse junto conosco nessa luta, o seu município poderia ser exemplo. Era isso que eu gostaria de colocar e agradecer por esse espaço e dizer que nos colocamos à disposição, porque só compartilhando ideias é que nós vamos chegar a algum lugar. Obrigado. Então tá bom, olha, você que viu esse podcast, que assistiu, tanto no YouTube como no Spotify,
Faz uma gentileza, compartilhe para que outras pessoas possam assistir também e entender mais esse meandro todo da educação, essa estrutura enorme que tem no Brasil e que precisa chegar aos municípios, né? Então é isso. Agradeço a presença de vocês, muito obrigada. E também a gente agradece a audiência, a sua audiência. E até o próximo episódio.